Então, pessoal, sem muita enrolação, como escrever projetos ambientais? Pessoal, primeiro de tudo, para a gente escrever um projeto, nós temos que ter alguma causa, nós temos que ter algum problema, nós temos que ter uma ideia, nós temos que ter o foco de estudo. O que é que nós vamos estudar? Então, se você tem alguma coisa em mente, né? Normalmente no meio profissional, vocês já vão ter alguma coisa em mente para estudar, seja para fazer um projeto de recuperação de área degradada, fazer um projeto de intervenção ambiental, de uma recuperação ambiental, de uma recuperação ecológica de alguma área, fazer um plantio, né, uma recuperação, fazer uma educação ambiental, fazer uma implantação de um sistema de gestão ambiental em algum setor de empresa, fazer um programa, por exemplo, de metodologia 5S. Então, vocês têm que ter um foco de estudo. Então, na maioria das vezes, no meio profissional, corporativo, você já tem esses focos e vocês vão ser direcionados tanto para execução quanto para elaboração de projetos, tá bom? Então, o foco aqui desse vídeo é a elaboração, de uma forma bem simples. Então, vou passar aqui o slide. Gente, a ideia do vídeo, como eu falei, é como vocês podem estar pondo no trabalho, né, na forma de escrever um método simples, e esse aqui é o corpo do trabalho, né, tecnicamente, teoricamente, né, de uma forma bem resumida, são elementos aqui pós-textuais. Num projeto nós temos elementos pré e pós-textuais, de acordo com a ABNT, elementos esses pré-textuais que são obrigatórios ter no trabalho, mas o foco aqui são esses elementos pós-textuais que eu considero um pouco mais complexos, né, um pouco mais desafiador para estar elaborando. Então, o corpo de trabalho, obrigatoriamente, no elemento pós-textual, tem que ter a introdução, tem que ter uma justificativa do trabalho, né? Tem que ter os objetivos, a metodologia, resultados e discussões, ou só resultado, caso você não vá discutir seus resultados, e a conclusão do trabalho. Tá bom, gente? Então, pessoal, começando pela introdução. O que é que nós podemos apresentar na introdução do nosso trabalho? A introdução, pessoal, é onde nós vamos começar a discutir, apresentar, na verdade, o que vai ser o nosso trabalho. A gente vai começar, por exemplo, se eu tenho um tema específico, eu vou começar falando desse tema específico de uma forma geral, de uma forma ampla, certo? Eu aconselho a discutir, né, trazer informações no âmbito, por exemplo, internacional, a respeito do problema e a respeito do tema, e depois a gente vem utilizando o método funil, né, que a gente vem afunilando as informações, a gente fala a nível internacional, depois a nível nacional, e depois a gente vem para nível regional das informações, falando de alguns problemas a nível global, e aí a gente vem afunilando até chegar no nosso foco da nossa pesquisa, do nosso estudo, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, pense na introdução como um funil mapa, que eu acabei de falar. Você pode começar com um tema geral e vai afunilando até chegar no seu problema específico de pesquisa, mostrando o caminho que será percorrido. Para ficar melhor, pessoal, mais explicado, o que é que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe aqui, obviamente, um pré-projeto meio que formado, que eu escrevi aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu trouxe um tema para vocês, um tema fictício, tá? Esse é um tema fictício. E também trouxe uma introdução, certo? Os objetivos do trabalho, vou estar explicando cada um deles, a metodologia sugerida para o meu tema, para o meu trabalho, e os resultados esperados, que é que a gente tem. Então, para a gente iniciar uma pesquisa, pessoal, é necessário ter um pré-projeto. Um pré-projeto é meio que uma pré-escrita, já diz o nome, daquilo que vocês vão desenvolver. Vai servir como base do texto de vocês, vai servir como base do projeto de vocês. Então, aqui, ó, um exemplo de tema que eu trouxe aqui para vocês seria, por exemplo, diagnóstico da contaminação por hidrocarbonetos de petróleo no trecho urbano do Rio São Francisco, famoso Rio São Francisco, Velho Chico, em Penedo AL. Penedo é uma cidade que fica às margens do Rio São Francisco, na minha amada Alagoas, tá bom? Então, nós temos um tema que vai investigar uma possível contaminação por petróleo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o problema da pesquisa, que eu coloquei aqui para vocês. Lembrando que isso aqui não vai estar no texto corrido, tá? Isso aqui vai estar acrescentado na introdução do trabalho de vocês, tá bom? Essa parte aqui, ó, do problema vai estar inserida na introdução do trabalho de vocês. Eu coloquei ela separada aqui para a gente entender qual era o problema da pesquisa. Por exemplo, o que é o problema? Para desenvolver o texto, vocês precisam de um problema. O trabalho, o projeto de pesquisa, ele é tanto para identificar o problema, identificar as causas do problema, na verdade, e também para apontar soluções.
Então, eu tenho um problema da pesquisa, eu vou estudar sobre ele. E eu trouxe um problema fictício aqui, por exemplo, há evidências visuais de contaminação por óleo no trecho de 10 quilômetros do Rio São Francisco em Penedo. Porém, não existem dados quantitativos, tá, que confirmem a presença, a extensão e as fontes dessa poluição. Então, nós temos o problema e nós temos a hipótese também, que, por exemplo, eu suspeito que nesse trecho do Rio São Francisco, para quem conhece o local, é um trecho que está constantemente tendo um tráfego muito alto de embarcações, sejam embarcações pesqueiras, né, das comunidades tradicionais na cidade, ou sejam embarcações turísticas, né? Então, é possível que alguma dessas embarcações esteja com vazamentos de óleo, esteja contaminando as águas. Essa é uma hipótese, tá bom? É por isso que nós vamos estudar. Então, como é que eu ia colocar a introdução desse trabalho? Por exemplo, como eu falei para vocês, eu dividi a introdução aqui em 3 partes, beleza? Onde, no primeiro parágrafo, eu trago informações a nível global, falando sobre o tema, na verdade, sobre recursos hídricos, né, que o nosso tema está ligado a recursos hídricos, esse tema que eu trouxe aqui para vocês, certo? Vou ler um pouco aqui da introdução para vocês terem mais ou menos uma base, né, de como vai funcionar. Os recursos hídricos apresentam um pilar para a manutenção da vida e o desenvolvimento da sociedade. Contudo, em escala global, rios e lagos vêm sofrendo a degradação progressiva da quantidade, majoritariamente em decorrência de atividades antrópicas, né, da influência de função das relações do homem com o meio ambiente. Então, trouxe aqui no primeiro parágrafo, esse material, inclusive, eu vou estar disponibilizando para vocês, beleza? Quem quiser, é só comentar aí nos comentários. Então, na primeira introdução, eu trouxe informações a nível global, para que eu possa introduzir e depois afunilar para o meu problema. No segundo parágrafo aqui, gente, eu já meio que já afunilei, né, as informações e trouxe para nível regional, né? Aqui eu já começo a falar do São Francisco, do Rio São Francisco, por exemplo. No Brasil, já comecei a falar do meu problema de uma forma nacional, regional aqui do país. No Brasil, o Rio São Francisco se destaca como um dos mais importantes cursos d'água, sendo fundamental para o abastecimento e a economia da região Nordeste. Ao cruzar centros urbanos históricos, como a cidade de Penedo, já funilei, já cheguei na cidade que seria o meu local de estudo, em Alagoas. Suas águas se tornam receptoras de uma complexa mistura de efluentes. A presença da atividade pecuária, náutica e drenagem pluvial urbana intensificam o risco de contaminação por compostos. Vocês lembram que eu falei das embarcações? Seria uma hipótese. Mas outra hipótese é como essas cidades não têm, por exemplo, uma estação de tratamento de água, pode ser que alguma indústria esteja despejando seus efluentes de forma inadequada na captação das águas fluviais e esses efluentes esses contaminantes estejam chegando no rio in natura, né, sem tratamento algum. Beleza? Então seria mais uma hipótese para o problema. Aqui no terceiro parágrafo eu já contextualizei o que seria apontado e abordado no meu trabalho. Já comecei a falar aqui do meu trabalho de uma forma a nível já regional. Por exemplo, apesar da crescente preocupação e das evidências anedóticas sobre a presença das manchas de óleo nesse trecho, há uma notável lacuna de dados científicos que quantificam e caracterizam essa poluição. A ausência de um diagnóstico preciso impede a avaliação da real dimensão do problema e a formulação estratégica da mitigação. Portanto, o objetivo central dessa pesquisa é realizar uma investigação técnica para diagnosticar a presença, a concentração e a distribuição espacial de hidrocarbonetos e petróleo nas águas e sedimentos no trecho de 10 km de Rio São Francisco. É muito importante, pessoal, vocês seguirem esse método de funil, para vocês afunilarem a informação e começarem a escrita, o desenvolvimento do projeto de vocês. Vocês lembram que aqui, como eu falei no início, eu trouxe problemas, informações a nível global, depois eu vim afunilando, falei um pouco a nível nacional e depois eu cheguei onde eu queria, né, que era falar o foco principal da pesquisa e o local em específico, e também trouxe para vocês as hipóteses, né, e justifiquei aqui também, já na minha introdução, o motivo pelo qual é importante desenvolver esse projeto, né, que é mais um item do trabalho, né, do projeto ambiental, que tem que ter a justificativa. Então, a introdução aqui, pessoal, ficou bem fácil, né, de entender. A introdução nos trabalhos acadêmicos ou nos projetos ambientais, ela é importante ter até 2 páginas. Uma introdução com 3 páginas pode ficar um pouco mais cansativa, a gente pode perder o foco, então é importante a gente trazer as informações a nível, por exemplo, a introdução,
a apenas até 2 páginas, porque aí a gente não perde o foco, né, da nossa pesquisa nas informações, tá bom? Vou voltar aqui para a apresentação de slides. Então, gente, como eu falei para vocês, né, o nosso trabalho, depois da introdução, a gente pode fazer a justificativa. Ela pode vir como um item, como também essa justificativa já pode ser incorporada na introdução do trabalho, tá? Por exemplo, na justificativa. A justificativa já diz no nome, você vai ter que justificar os motivos pelos quais você vai estar desenvolvendo essa pesquisa. E aqui eu faço algumas perguntas para facilitar, né, o desenvolvimento da pesquisa, do trabalho. Por exemplo, qual a importância do seu trabalho? Isso aqui você pode responder essas perguntas em forma de texto, tá, na justificativa. A justificativa, normalmente, ela não é preciso ser muito longa, tá? Apenas 1 página ou metade de 1 página já atende bem a justificativa do trabalho. Por exemplo, qual a importância do seu trabalho? Vai beneficiar alguém? Quais os impactos da aplicação do seu trabalho? Qual a magnitude dos problemas do que o seu trabalho vai estar estudando, vai estar tentando resolver? É muito importante vocês darem essa ênfase nessa resolução do problema, que é para o seu trabalho ficar muito mais bem incorporado, muito mais bem apresentado, muito mais interessante de se desenvolver, tá bom? Ficando até um bom trabalho, é possível estar, quem sabe, futuramente, estar publicando, né, criando um artigo científico e publicando esse trabalho de vocês. Eu aconselho bastante. Então, a justificativa, gente, eu coloquei aqui, ó. A justificativa é o coração argumentativo do seu trabalho, onde você vai argumentar os motivos pelos quais o seu trabalho é importante, onde iremos apresentar todos os aspectos positivos das pesquisas e seus impactos em determinado local. Vocês lembram do tema ali que eu apresentei para vocês, né? Falei do problema que aquele trecho do São Francisco, da região de Penedo, pode ser que esteja contaminado e pode estar vindo de alguma indústria ou de embarcações que circulam pelo local. Então, o seu trabalho, por exemplo, ele visa identificar, esse trabalho aqui, na verdade, visa identificar a fonte, na verdade, de onde está vindo essa contaminação. E, através desse trabalho, você pode propor resoluções desse trabalho, ou melhor, resoluções para esse problema específico. Então, você pode justificar, né, o desenvolvimento desse trabalho é importante, porque visa estudar os motivos pelos quais está existindo contaminação por óleo, né, no trecho do Rio São Francisco, que é um local que é muito visitado, é um dos locais mais visitados do estado de Alagoas, é a região de Penedo, que é um ponto turístico, que atrai turistas de diversas regiões do Brasil e também do exterior. Então, é importante manter o local limpo, preservado, né, buscar alguns indicadores para estar melhorando o aspecto ambiental da área, a qualidade ambiental do rio. Então, através do trabalho, você vai estudar, você pode justificar dessa forma que você vai estudar, vai incorporar alguns métodos científicos para buscar entender e resolver esse problema. Então, é uma boa justificativa para o seu trabalho. Então, a justificativa nada mais é que argumentar o seu trabalho, os motivos pelos quais é importante desenvolver esse trabalho. Tá bom, turma? O próximo passo do nosso projeto, como a gente pode estar escrevendo, são os objetivos do trabalho, que eles são divididos em objetivos, objetivo geral e objetivos específicos. E aqui eu trago algumas perguntas, que é para ajudar, na verdade, a entender o que seriam os objetivos gerais específicos. Os objetivos do nosso trabalho, voltando aqui, turma, eu vou voltar aqui no nosso texto, que é para mostrar para vocês o que eu trouxe. Vocês lembram do nosso tema aqui, ó? Diagnóstico da contaminação por hidrocarbonetos de petróleo no trecho urbano do São Francisco, em Penedo, AL. Então, eu sei que o rio está contaminado. Então, o objetivo geral do meu trabalho é investigar e mapear a ocorrência, né, de contaminação por óleo e graxa, hidrocarbonetos, nas águas e sedimentos do rio São Francisco no perímetro da cidade de Penedo. De Penedo AL. Então, gente, esse é o objetivo principal, é investigar, né, a contaminação, né? Então, através desse meu objetivo geral, eu vou destrinchar em mais outros objetivos que são considerados objetivos específicos. Já que eu viso investigar e mapear ocorrências de contaminação por óleo e graxa, né, nesse trecho do São Francisco, isso fica muito amplo, né, fica de uma forma geral. Então, é para isso que eu trago os objetivos específicos, que é para eu potencializar a minha pesquisa. Por exemplo, através do geral, eu tenho os específicos, por exemplo, mapear e identificar os potenciais fontes de contaminação por óleo,
ao longo do trecho, exemplo, marinas, oficinas, áreas portuárias, na verdade, despejo de esgoto pluvial, e aqui eu vou destrinchando a pesquisa, eu vou me aprofundando mais, que é para o meu trabalho ele dar uma engrossada melhor, ficar um pouco mais, né, dinâmico, um pouco mais atrativo, ficar, assim, dar uma amplitude nessa pesquisa, uma aprofundada, que é para, de fato, buscar, né, se aprofundar e verificar, de fato, que está causando aquela degradação ambiental, afetando a qualidade ambiental daquele ambiente ali, tá bom? Ó, coletar amostras da água, né, que é muito importante a gente coletar, a gente ter amostras para comprovar, de fato, o problema que está acontecendo ali. Então, a gente precisa de evidências, de amostras. Então, aqui ele segue o método científico, né, que o método científico busca estudar, né, coletar dados, amostras, depois examinar, né, essas amostras, e, por fim, a gente chegar em conclusões. Por exemplo, realizar análise de laboratório, você vê que segue o método científico aqui, realizar análise de laboratórios para quantificar a concentração de óleo e graxas, né, hidrocarbonetos totais de petróleo, comparar os resultados obtidos com os limites estabelecidos pela legislação ambiental brasileira. Existe parâmetros para esses índices de contaminação, tá, gente? Gerar um mapa de vulnerabilidade da contaminação por óleo nos trechos estudados. Os objetivos, só para a gente concluir, né, qual o principal objetivo do seu trabalho, né, resolver algum problema, atrelado a esta resolução existem outros pequenos problemas, né, o que você realmente quer fazer com este trabalho. Então, os objetivos é isso, é o que você realmente quer fazer com o seu trabalho. Qual o foco principal do seu trabalho? Quais os focos específicos? É resolver o problema, é identificar, trazer medidas compensatórias para os impactos que estão sendo gerados, a depender do que for realmente que está sendo provocado o problema. Então, os objetivos é isso, tá, pessoal? E a metodologia, pessoal? E quanto à metodologia? Gente, a metodologia, ela é a melhor parte, é onde você vai pôr em prática, na verdade, né? É onde você vai descrever o passo a passo, os materiais que você vai utilizar, os métodos. Importante estar ligado, gente, diretamente aos objetivos. Já que você propôs, né, nos objetivos, você falou que você iria fazer com o seu trabalho, na metodologia você vai descrever como é que você vai pôr em prática os objetivos do seu trabalho. Então, para facilitar a compreensão, vamos aqui, ó. Já que eu coloquei, por exemplo, no objetivo geral, que eu investigar e mapear a ocorrência de contaminação por óleo, né, no trecho do rio, e através desse tema, desse objetivo geral, eu trouxe os específicos, na metodologia, eu vou descrever como eu vou executar todos esses objetivos. Então, na metodologia, pessoal, ela tem que estar diretamente ligada aos objetivos específicos do trabalho, certo? Por exemplo, já que eu coloquei, né, investigar, eu vou seguindo por ordem. Eu coloquei investigar e mapear no primeiro passo da metodologia, que pode ser escrito tanto em tópicos quanto num parágrafo corrido. Eu gosto de colocar em tópico, fica melhor explicado. Eu vou seguir. Por exemplo, eu coloquei mapear, né, identificar as potenciais fontes de contaminação por óleo. Então, no primeiro item da minha metodologia, eu vou descrever como é que eu vou resolver, como é que eu vou implantar esse objetivo aqui. Levantamento de campo. Percorrer o trecho, 10 km, utilizando GPS para marcar os pontos de potencial contaminação, realizar registros fotográficos e anotações. Eu vou incorporando o meu trabalho, eu vou dando vida a ele. Então, se eu tenho que mapear as áreas, eu vou descrever como é que eu vou mapear. Eu vou precisar ir em campo, eu vou precisar utilizar de alguma ferramenta, de algum programa, de algum software, de algum sistema. Então, já que eu coloquei que iria mapear, né, investigar e mapear, aqui eu descrevi como é que eu ia fazer isso. Né, fazer um levantamento de campo, ia percorrer, né, os 10 km utilizando o GPS, enfim. Coleta de amostras, esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, coletar amostras de água superficial e sedimentos em pontos estratégicos, certo? Então, aqui eu já coloquei na metodologia como era que eu ia fazer, executar esse objetivo. Definir no mínimo 5 pontos de coleta, usar frascos de vidro âmbar para as amostras de água e dragas para sedimentos, seguindo protocolos técnicos. Então, já que eu coloquei que iria coletar, aqui eu descrevi como é que eu ia fazer essa coleta. É só seguir esse passo a passo, a receita de bolo. Primeiro objetivo específico, e aqui eu coloco na primeira parte da metodologia como é que eu vou resolvê-lo, certo? E os últimos aqui, ó, realizar análises laboratoriais, fazer a comparação de dados, gerar um mapa de vulnerabilidade. Por exemplo, análise laboratorial.
enviar as amostras para um laboratório de análises ambientais para determinar os parâmetros de óleo e graxas, medir também parâmetros básicos em loco, pH, turbidez, oxigênio dissolvido, pois a poluição por óleo pode alterá-los, certo? Então, a metodologia, gente, é exatamente isso. Ó. O último item da metodologia está diretamente ligado com os últimos itens de objetivo específico. Utilizar um software de sistema de informação geográfica, né, SIGGIS ou QGIS, para cruzar os dados de pontos da coleta com o mapa da cidade e criar mapa de contaminação. Beleza, turma? Então, a metodologia, pessoal, é uma descrição de como você vai pôr em prática os objetivos do seu trabalho. Então, para colocar isso no papel, segue essa receitinha de bolo. O primeiro objetivo específico, no primeiro tópico da metodologia, você descreve como é que você vai executá-lo. E aí você vai seguindo por ordem. Segundo objetivo específico, segundo item da metodologia, como é que eu vou colocar em prática. Terceiro item, terceiro objetivo específico, terceiro item da metodologia, como é que eu vou pôr em prática. Beleza? Você vai descrever os objetivos do seu trabalho e na metodologia você vai apontar como você vai pôr em prática, como é que você vai executar esses objetivos, tá bom? E os resultados, pessoal? Hora de apresentar os resultados obtidos na pesquisa e execução do trabalho. Os resultados, pessoal, nós podemos ter o item de resultados e discussões, ou como também somente resultados. Resultados e discussões é se você for discutir os seus resultados. Ó, com base nos seus resultados apurados, você vai fazer uma discussão, né, utilizando sua opinião, com base em artigos que já existem. Os resultados, pessoal, é muito importante ter muitas evidências fotográficas, né, da atividade que vocês desenvolveram, como vocês puderam observar nos objetivos de trabalho. Vocês foram em campo, coletaram amostras, né, fizeram um mapeamento utilizando GPS. Então, é muito importante vocês terem evidências dessas práticas. Registros fotográficos, vocês podem pegar os quantitativos, os dados, as análises quantitativas que vocês fizeram e colocar em tabelas, expressar elas em tabelas para ficar melhor o entendimento. Vocês podem, os resultados, já diz o nome, vocês vão trazer tudo que vocês obtiveram na aplicação, na prática do trabalho. O que vocês aplicaram, vocês vão, em toda a aplicação do seu trabalho, vocês vão fazer evidências. Durante a metodologia, vocês identificaram que, de fato, o problema, né, pensando naquele tema que eu trouxe, vocês identificaram que o problema não seria tanto das embarcações, mas e sim, né, de empresas que destinam o seu esgoto in natura na rede de coletora de água pluvial, né, para captação de água da chuva, na drenagem urbana, e aí esse esgoto ele está sendo despejado no rio. Vocês identificaram que as empresas estão destinando, na verdade, os seus resíduos líquidos de forma incorreta. Beleza? Então, vocês vão trazer para os resultados. Foi identificado, né, que X empresas, óbvio que você não vai descrever o nome das empresas, mas você vai falar de uma forma geral. Foi constatado, né, que através da pesquisa, diversas empresas fazem a destinação incorreta do seu esgoto, até por falta de orientação, por falta até de infraestrutura da região, entendeu? Você vai discutir, né, você vai trazer esse resultado e discutir nesse item, certo? No pré-projeto, quando você vai escrever o pré-projeto, você coloca esse item como resultados esperados, certo? Mas nesse item aqui, ó, resultados, vocês vão trazer todas as evidências que vocês adquirem na execução do trabalho e colocar através de textos, imagens. Eu particularmente gosto muito de imagens. Quanto mais imagem trazemos resultados, melhor fica o nosso trabalho. Beleza? Então, é importante trazer imagens das atividades desenvolvidas, gráficos, comparações, tabelas exibindo as informações adquiridas, anexos, caso vocês tenham aplicado algum questionário com a sociedade, com as empresas, é importante anexar esses questionários no trabalho também, né? Então, os resultados, gente, é a execução, acompanhamento e as evidências do trabalho, tá bom? Mostre evidências de execução, evidências do acompanhamento, né, vocês em campo, trabalhando. Quanto mais registros, melhor, tá, pessoal? Então, gente, espero que vocês tenham entendido até aqui. A conclusão do trabalho é saber se, de fato, as hipóteses que vocês tinham no início foram, de fato, comprovadas. Importante também entender que nem sempre as suas hipóteses que vocês têm a respeito daquele problema, elas vão ser comprovadas ou vão ser verdadeiras.
Às vezes o resultado que vocês vão obter com a pesquisa vai ser totalmente distinto daquilo que vocês imaginavam que seria, né? As hipóteses foram comprovadas, os resultados foram esperados, né? Importante entender que nem sempre as hipóteses, assim como eu falei para vocês, serão comprovadas ou estarão corretas. Nem sempre vai ser aquilo que a gente espera, mas a gente vai trazer resultados do trabalho da aplicação e na conclusão a gente vai concluir, foi constatado que através da pesquisa, foi constatado que através do projeto de pesquisa, através dos estudos desenvolvidos, foi possível identificar que de fato o rio estava poluído, que de fato existia contaminantes, e os contaminantes vêm de tal empresa, né, vêm das empresas, vêm de uma falta de estrutura para que essas empresas elas possam, de fato, organizar o seu saneamento, né, sua parte de saneamento. Óbvio que as empresas, por legislação, elas têm que ter um sistema de tratamento, mas às vezes falta também do poder público uma rede coletora eficiente de esgoto. Então, você vai concluir o seu trabalho dessa forma. Então, através do meu estudo, foi possível concluir, comprovar, né, que de fato as águas do rio, né, se baseando naquele tema que eu trouxe para vocês, que de fato as águas do rio estão sendo contaminadas devido ao descarte irregular de efluente por parte das organizações, né, por não ter também uma estrutura, né, de coleta eficiente de esgoto por parte do poder público. Então, na conclusão, vocês vão falar daquilo que vocês obtiveram como resultado. Aí vocês concluem o trabalho de vocês. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Óbvio que para desenvolver um trabalho, desenvolver um projeto ambiental dá muito trabalho, gente, mas a gente só vai descobrir, na verdade, só vai ficar melhor, mais fácil de entendimento quando a gente começar a fazer, tá, pessoal? Então, é bem simples, tá, para desenvolver um projeto, né? Simples não quer dizer que seja fácil, mas é importante vocês começarem a fazer sem medo, sem pressa, buscando a orientação necessária. E se vocês precisarem também de orientação, podem mandar mensagem, vou estar deixando o link dos meus contatos aqui na descrição do vídeo. Se sintam à vontade para entrar em contato comigo, certo? Naquilo que eu puder estar ajudando vocês, eu vou ajudar e sem cobrar qualquer quantia, sem cobrar qualquer valor, tá, pessoal? Tudo pelo conhecimento, tudo pela propagação do conhecimento, tudo para ajudar vocês que são na maioria das vezes, estudantes aí que acompanham o canal, ou até mesmo profissionais já atuantes. A gente está aqui para ajudar. Então, pessoal, espero que tenha ajudado. Foi simples o conteúdo, talvez eu tenha me enrolado, tenha passado algum erro ortográfico no slide aí, mas foi tudo feito com carinho para vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.